Magali, o Jaime, filho que acompanha a gente aqui, fez uma pergunta que eu gostaria de compartilhar com você. Ele pergunta se o Lula vencendo vai continuar dando apoio a esses líderes evangélicos. Eu imagino que ele faça menção aos líderes das principais denominações neopentecostais que hoje dão apoio desbragado ao presidente Jair Bolsonaro, Edir Macedo, com a Igreja Universal e a TV Record, Silas Malafaia. Diante de uma vitória do ex-presidente Lula, que é o que as pesquisas indicam até aqui, como é que esses líderes vão reconstruir a relação com o governo? Porque eles têm, notadamente, o interesse de estar próximos ao poder. Alguns deles, como Edir Macedo, por exemplo, no passado apoiaram os governos petistas, mas diante do que aconteceu nesses 4 anos de Bolsonaro no poder, como, a seu ver, poderia se dar essa retomada de laços entre esses setores da igreja evangélica e um eventual governo Lula? Então, nós estamos falando de lideranças religiosas do que nós chamamos de grandes corporações evangélicas. Não são apenas igrejas, são corporações. E porque são corporações, elas têm interesses que estão para além do religioso. Tem interesses econômicos que passam por o que comercializam como grupos, tem verdadeiras indústrias ali que passam por mídias, por produtos os mais diversos que são comercializados, patrimônio, enfim, são corporações grandes e que são lideranças muito pragmáticas. Não tem nada de ideológico ali, tá, gente? O que tem ali são interesses. Por isso, os interesses vão de acordo por onde o vento político está soprando mais, né? Então, como a Thaís já disse, já houve alinhamento num passado muito recente com os governos do PT, depois um alinhamento com o governo Temer, depois um alinhamento, aí o alinhamento foi migrando cada vez mais para uma direita extrema com o governo Bolsonaro, e quem observa, quem acompanha os movimentos desses grupos vai perceber que já há uma certa um desaparecimento aí de alguns desses líderes que não estão expondo tanto mais o seu posicionamento favorável a Bolsonaro, alguns sim, outros não, já um apoio mais discreto. Então, nós estamos observando que é bem possível que numa eleição, seja do candidato mais forte, hoje, que é Lula, ou seja de qualquer outro candidato, esses grupos eles vão fazer o mesmo papel que sempre fizeram ao longo da história dessas igrejas no Brasil, que é se alinhar àquele governo que vai trazer algum favorecimento com essas alianças e articulações. Então, a pergunta se um futuro governo Lula vai apoiar, eu não chamaria de apoio, mas vai se articular, sim, como fez nos seus governos, criando, por exemplo, o setor ligado à presidência da República, dos diálogos sociais, em que se fazia o diálogo com diferentes igrejas, não só com as corporações, mas também com os outros grupos, porque são plurais esses grupos, e são grupos fundamentais para a realidade do país. Isso precisa ser reconhecido. As religiões têm um lugar na vida do Brasil, e qualquer liderança política precisa levar isso em conta. Então, isso precisa ser articulado. Agora, como isso vai ser articulado, aí é uma questão importante, que precisa ser levada em conta.